Paz seja convosco, meus amigos, meus irmãos. Pastor Jorge aqui da cidade de Londrina falando. Esse é o canal Novo Coração em Cristo Jesus, abençoando o Brasil, abençoando famílias, abençoando pessoas. A finalidade do canal é semear a palavra de Deus, as boas novas do Evangelho nos corações, passando para trazer mais uma mensagem que edifica e transforma vidas. Você que nos acompanha, nos ajude, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, diga de onde você está nos acompanhando e ative o sininho para receber novos conteúdos e mais notificações. Você que tem sido abençoado, abençoa também nosso canal com a sua melhor oferta. Assim faremos mais e melhor. Sua contribuição, sua semente será uma bênção na vida de muitas pessoas. Veja na descrição do vídeo a chave Pix e a conta bancária. Também mande-nos seu pedido de oração pelo WhatsApp. Vamos ao nosso vídeo de hoje. T.L. Osborne, a mensagem que opera. Dignidade restaurada. Justiça renovada. Deus se revela pelo seu nome redentor, Jeová Tsidkenu. Traduzido é: o Senhor é nossa justiça, como está em Jeremias 23:6. O perdão é uma bênção redentora. Paga em nosso favor e em nosso lugar, quando Jesus levou Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, como está em 1 Pedro 2,24, e abriu o caminho para que cada pessoa possa receber o dom da justiça, como está em Romanos 5,17. Capítulo 15. O remédio para a culpa. Cada homem e mulher necessita da justiça e do perdão de Deus. Desde o pecado original no Jardim do Éden, como está em Gênesis 3, a dignidade divina com a qual Adão e Eva foram criados foi comprometida e nunca mais pôde ser recuperada, até que Jesus deu sua vida em nosso favor, quando fomos reconciliados com Deus, como seus amigos, de maneira que, agora, Ele está habitando em nós novamente, como está em Romanos capítulo 5, verso 10. A menos que Cristo já tenha salvo você, os pecados que cometeu contra Deus e as leis dele que você tem quebrado serão os fatores que determinarão seu julgamento final e sua condenação. Indignidade e degradação. A consciência do pecado destrói a fé da pessoa em Deus, na Bíblia, nas outras pessoas e, acima de tudo, em si mesmas. Esse sentimento de inadequação desencoraja e deixa sem iniciativa. Cria um complexo de inferioridade. A pessoa começa a cair nas armadilhas do negativismo. Vive com um senso de condenação e com medo de Deus, procurando outra pessoa que interceda por ela, por se sentir indigna diante do Senhor. Em sua busca inútil por paz, pessoas tentam frequentar igrejas, ser boazinhas, fazer penitências, orações, jejuns, confissão, caridade, abster-se de prazeres e de maus hábitos, autonegação, peregrinações, mesmo autoflagelação e outras formas de sofrimento autoimposto. Essa busca, entretanto, nunca termina, porque sendo criados à imagem de Deus, à sua semelhança, como está em Gênesis 1:27 e Gênesis 5, verso 1 e 2, cada ser humano foi feito para andar e ter comunhão com Deus, como Adão e Eva tinham no Éden. As pessoas foram criadas para a justiça de Deus, para compartilhar sua natureza e expressar a dignidade dele. Quando o pecado entrou, a justiça se perdeu e a raça humana ficou perdida e desnorteada. O caminho da recuperação. Tentar readquirir esse senso de justiça, eis a razão para as religiões, tanto as religiões não cristãs como aquelas dos países cultos e industrializados. Quando eu falo de religião, me refiro a rituais e cerimônias sem vida. Deus tem providenciado o caminho para redescobrirmos o que foi perdido no Jardim do Éden. Ele nos tem dado o poder de sermos feitos seus filhos, como está em João 1:12. Com todos os privilégios de nascer de novo na sua família real. O tormento da consciência do pecado, a culpa e o sentimento de indignidade, contudo, persistem
enquanto permanecemos ignorantes sobre o plano de salvação de Deus. Cristo deu sua vida e recebeu a punição pelos nossos pecados. Podemos receber a justiça de Deus e estar novamente em sua presença, sem o peso do pecado, da culpa, sem medo ou inferioridade. A humanidade anela por isso. Esse complexo de culpa e de pecado que nos assombra deve ser expurgado. A justiça de Deus é a única solução. Capítulo 16. Livre novamente. A Bíblia diz: o Senhor é nossa justiça, como está em Jeremias 23, 6. Ele também ensina que nossos pecados foram colocados na conta de Jesus e agora a sua justiça tem sido creditada em nossa conta, como está em 2 Coríntios 5, 21. A Bíblia Viva diz: porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus, como está em 2 Coríntios 5, verso 21. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, como está em Romanos 5, verso 24 e 25. Muitas pessoas ficam se questionando como isso pode ser possível. Boas novas, restauração. Deus providenciou para que fôssemos restaurados. Podemos readquirir o direito ao relacionamento pessoal com Ele, o qual foi revogado quando Adão e Eva desobedeceram sua palavra. O preço já foi pago, também para a restauração da nossa própria dignidade humana. Tudo isso é expresso na palavra justiça. A mensagem do Evangelho é que Deus lançou nossos pecados na conta de Cristo e agora acreditou sua justiça na nossa conta, como está em 2 Coríntios 5, verso 21. Como resultado, podemos nos levantar na presença de Deus, com os direitos legais de um membro da família real divina, um filho de Deus, como está em João 1,12. A Bíblia Viva diz: Deus mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Agora nos declarou sem culpa. E quando ainda éramos inimigos dele, fomos levados de volta a Deus pela morte do seu Filho. Quantas bênçãos ele deve ter para nós agora, que somos seus amigos, e ele está vivendo dentro de nós? Agora nós nos alegramos nessa nossa maravilhosa relação nova para com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez ao morrer pelos nossos pecados, fazendo-nos amigos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 8 ao 11. Pedro escreveu: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. 1 de Pedro 2, 24. Débitos só podem ser pagos uma vez. Nenhum débito pode ser pago duas vezes. Nem alguém pode ser legalmente punido duas vezes pelo mesmo crime. Por isso, quando Jesus sofreu a sentença por nossos pecados, fomos absolvidos para sempre, como está em Mateus 26, 28 e Hebreus 10, 18. Não tendo mais nenhum pecado sendo lançado contra nós, não há mais registros das nossas iniquidades que nos separavam de Deus, como está em Apocalipse 1:5. Ele nos aceita de volta, dá-nos as boas-vindas em sua presença, como está em Efésios 2:13, e compartilha conosco sua própria justiça, como está em Romanos 3:22 ao 26 e 1 Coríntios 1:30. Agora podemos viver na presença santa de Deus, como Adão e Eva faziam antes de terem pecado. Tudo o que temos a fazer é crer nessas boas novas e confessar nossa fé diante de Deus e diante das pessoas, como está em Romanos 10, 9 ao 10, tanto pelas nossas palavras como pelas nossas ações. Esta é a mensagem do Evangelho. Tudo o que temos a fazer é apenas crer, como está em Marcos 5,36 e Romanos 1,16. Crer exatamente em quê? Crer no que a Bíblia diz.
Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como está em Romanos 5:21. O Senhor é nossa justiça, como está em Jeremias 23:6. Na presença de Deus, sem medo, culpa ou inferioridade. Jesus tornou-se nossa justiça, carregando nossos pecados na cruz. Portanto, o dom da justiça agora nos pertence, como está em Romanos 5:17. Jesus pagou por este dom. Nossos pecados não nos podem mais condenar, porque Cristo os lançou longe para sempre. O castigo por nossas transgressões contra Deus já foi aplicado, como está em 1 Pedro 2:24. O pagamento já foi feito. Você e eu agora somos livres, para sempre, como está em Romanos 6:18 ao 22. Basta que você creia nisto. Deus nos oferece sua justiça, como está em Romanos 3:25 ao 26. Podemos nos alegrar com o privilégio de estar na presença de Deus sem o peso do pecado, do medo, da culpa e da nossa inferioridade, como está em Romanos 8:32 ao 34. Nossa dignidade divina foi restaurada. Capítulo 17. Oração de confissão. Quando Deus nos deu seu Filho, quando Jesus deu sua vida para nos resgatar do domínio de Satanás, essa foi a prova de que Ele nos ama e que deseja compartilhar sua vida conosco. Essa é a única base para podermos nos aproximar de Deus, sabendo que o seu perdão já foi concedido e que Ele quer compartilhar conosco sua própria justiça, assim que nós creiamos. Sabendo disso, você pode chegar diante dele agora mesmo. Faça essa oração, falando cada palavra em voz alta, de todo o coração. Querido Deus, tenho pecado contra ti. Estava condenado à morte eterna por tua lei, porque a tua palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá, como está em Ezequiel 18:20, e que o salário do pecado é a morte, como está em Romanos 6:23. Estava condenado por causa dos meus pecados e separado da tua presença, como está em Isaías 59:2. Não podia me aproximar de ti sem esse terrível sentimento de culpa. Agora, contudo, entendo que Jesus morreu em meu lugar, sofrendo o castigo pelos meus pecados, como está em 1 Pedro 2:24. Ele pagou por minha rebeldia. O salário pelo meu pecado era a morte, e Jesus morreu como meu substituto. Sei que nenhum crime pode ser punido duas vezes. Quando um débito é pago, não pode ser cobrado segunda vez. Esse débito não existe mais. Já que Jesus sofreu em meu lugar, não há mais castigo para mim, e o meu débito não existe mais, como está em Romanos 8:1. Tu me deste tua própria justiça, como está em 1 Coríntios 1:30. Eu aceito Jesus Cristo agora. Isto é um milagre. Eu aceito o teu dom de vida e justiça, como está em Romanos 5:17 ao 18. Agora tenho Jesus Cristo dentro de mim, como está em Gálatas 2:20. Posso agora permanecer na tua presença sem o peso do pecado, da culpa, sem medo ou inferioridade, porque sou teu filho, como está em João 1:12. Tu és meu Pai, como está em Gálatas 4:6. Tua justiça é minha justiça. Nasci de novo, posso andar e viver com dignidade para com a qual tu me criaste. Obrigado, meu Deus. Minha dignidade divina foi restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você com paz, com amor, com salvação, com alegria, com prosperidade. Você que tem sido abençoado com essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas possível. E ajude-nos também lançando a sua melhor semente. Na descrição do vídeo tem a chave Pix. Forte abraço, Deus abençoe.